Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Boa noite. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 17 do livro de Atos. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos começar, né? Capítulo 17 do livro de Atos. Vamos começar. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Quem? Vamos primeiro falar um pouquinho do capítulo de ontem, né? Ontem nós vimos o quê? Paulo e Silas sendo presos, né? Eles foram açoitados. E mesmo presos e açoitados, eles oravam e adoravam a Deus pela madrugada, no cárcere, né? E Deus se agradou muito, se agrada muito disso, então enviou um terremoto, né? Que derrubou o cárcere e a prisão deles, as correntes, né? E através desse milagre o carcereiro se converte, se prostra diante dos pés de Paulo e pergunta o que tem que fazer para ser salvo, né? E Paulo diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Então, basicamente foi isso que foi falado no capítulo de ontem, né? Aí, dando continuidade, Paulo tinha sido preso, né? Quando foi liberto, ele saiu, né, daquela cidade que eles estavam. Então, que era Listra e Derbe, se eu não me engano, né? Então, eles foram agora para onde? Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Boa noite. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Paulo foi procurar os judeus. E por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, né? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, Paulo, ele foi para a cidade de Tessalônica, né? Chegou lá. Aí, o povo de Tessalônica, eles eram líderes, né? Militares. Eles achavam o quê? Vamos dar continuidade aqui para chegar mais um pouquinho na frente, para comentar um pouquinho depois. Paulo chegou lá, procurou os judeus e começou a falar de Jesus, né? Começou a pregar o evangelho. Alguns deles foram persuadidos pela pregação de Paulo e outros, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, eles, pela pregação de Paulo, né, muitos se converteram. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo, né? Muitos judeus e muitos gentios se convertiam com a pregação de Paulo. Só que tinha aqueles que crucificaram Jesus, né? Que também eram judeus, né? Romanos. Eles se revoltavam
contra as pregações. E o que eles foram fazer? Eles foram atrás de Paulo, né, para pegar. Movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, né? Aí eles foram até a casa desse Gerson, procuravam pegar Paulo, né? Porém, não os encontrando, arrastaram Gerson, que era o dono da casa, e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Gerson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Gerson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. O que foi dito aqui? Paulo e Silas, né? Eles chegaram em Tessalônica, né? Tessalônica. Aí, quando chegaram lá, começaram a pregar a palavra de Deus. Muitos criam, mas tinham aqueles invejosos, os mesmos que crucificaram Cristo, né? Os poderosos não aceitavam. Então, eles faziam tumulto perseguindo os apóstolos. E eles souberam que ele estava hospedado na casa de Gerson, então eles foram lá pegar eles. Só que chegando lá não encontraram. Levaram Gerson, né, para o meio da praça, né, e uma multidão os arrodearam ali e se agitavam. Mas Gerson pagou a fiança e conseguiu ser solto, né? Então, assim, o povo, os romanos, os judeus daquela época, eles esperavam um rei que viesse reinar em Roma, né? Que fosse um militar, que viesse reinar. Só que Paulo, ele explica em suas pregações que Jesus, ele é o nosso rei, mas ele veio para ressuscitar dentre os mortos, né? Esse era o propósito de Jesus. Mas eles nunca aceitavam Jesus, por quê? Porque eles achavam que tinha que ser um militar poderoso, autoritário, que vinha tirar os judeus daquele sofrimento, né, dos romanos, que eram mantidos como escravos, né? Só que Jesus não veio para isso, para ser militar e reinar aqui no mundo, né, na época. Jesus, ele vai vir reinar. Mas primeiro ele teve que passar pelo propósito, que era morrer e ressuscitar dentre os mortos. Só que eles não conseguiam aceitar isso, né? E eles tinham inveja, né? Não aceitavam esses religiosos. E eles eram religiosos e muito religiosos. Eles sabiam de cor a lei de Moisés, né? Que eles criam que em tudo da lei de Moisés, criam e obedeciam do jeito dele, mas eles não aceitaram Cristo, né? E Cristo está na lei de Moisés, toda a Bíblia se direciona para Cristo, mas eles eram tão cegos, tão religiosos, que não conseguiam ver, né? Então eles acusavam os apóstolos da mesma forma que acusaram Jesus Cristo, sem motivo nenhum, né? Então, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, como eles estavam em Tessalônica, estavam perseguindo Paulo e Silas, eles, durante a noite, né, foram enviados para Bereia, foram embora. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, Paulo passou por Tessalônica, né? E lá muitos creram no evangelho, mas eles foram perseguidos e tiveram que sair de lá. Foram para Bereia. Lá, os habitantes de Bereia, né? Eles nos passam um exemplo. Qual o exemplo? Eles
eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez. Só que eles faziam o quê? Eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato do jeito que os apóstolos estavam pregando, né? Então, isso serve para nós. Que nós possamos aceitar a palavra de Deus, aceitar o evangelho, aceitar a pregação, mas também não ficar só recebendo as informações, que nós possamos vir na Bíblia como eles faziam, né? E examinar as escrituras, porque a verdade está nas escrituras. Um pregador pode nos enganar dizendo que está falando a verdade, mas a verdade mesmo, a pregação deve estar baseada nas escrituras, né? Com isso, muitos deles creram em Bereia, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Olha aí, ó, os judeus de Tessalônica, que já tinham expulsado Paulo e Silas de lá, souberam que eles estavam agora em Bereia pregando, então eles foram para lá também excitar e perturbar. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo ficaram. Então Paulo já teve que ir embora de novo, de Bereia, porque os judeus de Tessalônica já foram lá perseguir novamente. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com eles. Então Paulo passou por Tessalônica, passou por Bereia e agora já está em Atenas, né? Em Tessalônica ele foi perseguido, muitos creram no evangelho, na palavra de Deus, mas a maioria dos judeus os perseguia. Então ele teve que ir embora, foi para Bereia. Chegou lá em Bereia, ele foi bem aceito pelos judeus, pelos gentios, e eles eram mais cordiais, né, do que os tessalônicos. Eles ouviam a palavra e eles examinavam as escrituras para ver se estava certo o que Paulo estava dizendo, né? Aí Paulo vai para Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Lá em Atenas, o que Paulo encontra? Idolatria dominando a cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Ele viu grande idolatria, então ele começou a pregar todos os dias na praça, né? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Para eles, a pregação de Paulo era para estranhos deuses. Paulo estava falando de Jesus e da ressurreição de Cristo, e eles tinham outros deuses, adoravam outros deuses, eram idólatras. Então, para eles, ele estava pregando deuses estranhos. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então, eles foram perguntar a Paulo o que ele estava ensinando, que nova doutrina era aquela. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades, né? Os residentes de Atenas estavam falando disso, não faziam outra coisa a não ser falar desse Deus que Paulo estava pregando, né? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eles eram muito religiosos.
Porque, passando e observando os objetos dos vossos cultos, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Então, Paulo, ele soube começar, né? Ele começou elogiando a população de Atenas. Ele, bem esperto, né? Guiado pelo Espírito Santo, ele começa elogiando, né? E todo mundo gosta de quando se começa um diálogo, ser elogiado. Então, ele já começa elogiando, dizendo que encontrou neles acentuada religiosidade, né? Porém, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eles adoravam um Deus desconhecido, mas Paulo vai anunciar o verdadeiro Deus para eles. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, né? Então, esse Deus que eles estavam adorando, que foi feito pelas mãos humanas, né? Paulo diz que o verdadeiro Deus não precisa de nada disso, né? Nem está em santuário feito por mãos humanas, né? E nem é servido por mãos humanas, né? De um só fez toda a raça humana. Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens, porque eles tinham uma estátua de ouro, né, para eles adorarem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, né? Então, aqui em Atenas, ele encontrou muita religiosidade, né? Idolatria, cheio de ídolos, né? Eles eram curiosos, eles queriam ouvir a pregação de Paulo, né? E Paulo passou para eles como é o verdadeiro Deus. Para eles adoravam um Deus desconhecido, até estava escrito no altar: ao Deus desconhecido. Eles tinham curiosidade em descobrir, em conhecer esse Deus que Paulo falava, né? Então, e Paulo ainda diz aqui: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, né? Porque o tempo da ignorância Deus não leva em consideração, mas a partir do momento que é ouvida a palavra, que se sabe da verdade e não se dá ouvido, aí já é outra história, né? Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, porque Paulo disse, né, que o nosso Deus ressuscitou dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Dentre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais, né? Então, como todas as cidades que Paulo chegava e começava a pregar o evangelho, muitos criam e outros não, né? Outros eram contra, né? Perseguiam,
e muitos criam. Onde ele passava, ele falava do evangelho e muitos criam, né? E sobre essa questão dos ídolos, né? Haverá um julgamento para todos nós, que é como essa parte que eu falei aqui. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, né? No tempo da ignorância, tudo bem, mas se você sabe a verdade e continua fazendo errado, haverá um julgamento para todos nós, né? E será feito por quem esse julgamento? Por Jesus Cristo, né? Quem ouviu a palavra de Deus não será tido por inocente, né? Isso é certo, não será tido por inocente. Você ouve a palavra, tem a Bíblia, temos livre acesso para orar, né? Para conversar com Deus. Temos o Espírito Santo. Jesus subiu e deixou o Espírito Santo aqui conosco, né? Que nós podemos buscá-lo todos os dias, né? Para que ele nos capacite a entender a palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus e não dá ouvidos, aí você não é mais tido como inocente, né? E será julgado. Isso nós sabemos, todos sabemos que Jesus vai vir para julgar, né? Todos nós. Então, esse era o capítulo 17 do livro de Atos. E amanhã nós estaremos aqui para o capítulo 18, se Deus quiser, né? Para finalizar, gostaria de agradecer a Deus por estar aqui todas as noites, né? Pedir proteção para todos nós, para vocês que estão aqui ouvindo, que a palavra de Deus possa entrar dentro dos nossos corações, né? Que nós não fique só ouvindo, mas que possamos colocá-la em prática, né? Tem vários ensinamentos, todos os capítulos que a gente vem aqui ler, tem vários ensinamentos que trazemos para a nossa vida, né? Para o dia a dia, né? Então, hoje eu acredito que o mais forte seja a questão de ídolos, né? Adorar outros deuses, que não é o nosso Deus verdadeiro, né? Mas aí que possamos colocá-la em prática na nossa vida e não ficar só ouvindo, né? Porque não adianta de nada, só ouvir e não haver mudança, né? Que Deus nos dê uma boa noite, uma noite tranquila, nos dê saúde, nos dê disposição, que possamos todos os dias ter um relacionamento íntimo com Deus, né? Tirar um tempo do nosso dia para orar, para adorar, para ter comunhão, né, com Deus. Nós vimos no capítulo de ontem, o 16, que Paulo e Silas foi preso por pregar a palavra de Deus, por pregar o evangelho. Eles foram presos no cárcere e de madrugada oravam e adoravam a Deus, todo ferido, cheio de correntes, né, amarrando eles, e eles oravam e adoravam a Deus. E Deus se agrada tanto disso que mandou um terremoto e derrubou as paredes do cárcere, quebrou as correntes e libertou eles, né? Então, Deus se agrada muito da nossa adoração, do nosso louvor, em meio não só às tristezas, às alegrias, mas também nas tristezas, nas dores, né? Nas angústias, porque nós não podemos ter comunhão com Deus só quando está alegre, não, que é muito fácil. Tá alegre, vou adorar, né? Vou louvar. Tem que continuar fazendo isso no meio das lutas também, né? Diante das dificuldades. Então, que Deus nos abençoe cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.